Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. O Trump ameaçou taxar o Brasil e o Lula não se acovardou, falou se o Trump taxar o Brasil, haverá reciprocidade. Então ele falou isso numa conferência pra mídia e tal. Ele até se embananou um pouco, ele não deixou muito claro exatamente o que ele quis dizer, mas a ideia fundamentalmente o Trump, ele fez essa ameaça aqui, infelizmente não dá pra traduzir, porque foi no Truth Social, né, que é tipo a rede social própria dele, mas esse comparsa nosso do BRICS relatou bem o que ele quis dizer, que o Trump alerta a nações BRICS, né, que inclui o Brasil, obviamente, para estar pronta para impostos de 100% se eles estiverem substituindo o dólar americano pela nova moeda BRICS. Então, cara, 100% de imposto é bem relevante, ainda mais para os Estados Unidos, né, que é um parceiro comercial tão importante de todos esses países, da Índia, da China, do Brasil e tudo mais. E, cara, enfim, foi uma grande ameaça e o Lula não se acovardou. O Lula tá sendo meio que corajoso, assim, até que ponto isso é uma coragem particularmente inteligente, eu acho que não é, mas corajoso ele tá sendo. E aí, pra contextualizar, caso o pessoal não saiba, a grandíssima maioria do comércio internacional ele é feito em dólar. Então, mesmo o Brasil, se o Brasil estiver negociando com a Índia, essa negociação ela não vai ser feita nem em real, nem em rupees, né, que é a moeda da Índia. Ela vai ser feita em dólar. E isso é muito benéfico para os Estados Unidos, porque gera uma demanda internacional para a moeda deles, o que valoriza a moeda deles, faz com que eles consigam Imprimir pra caralho, né? Exato, faz com que eles consigam imprimir dinheiro e comprar bens internacionais, faz com que a economia deles fique mais estável, faz com que eles possam rodar um déficit na balança comercial ad infinitum, que é uma coisa que com a economia ortodoxa isso seria impossível. Isso foi aqui depois o tratado de Bretton Woods que mudou isso, né? O quê? Padrão dólar... Então, isso foi mudando muito ao longo do tempo, né? Uhum. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, era padrão dólar-ouro, que era... pessoal, a gente vai denominar tudo em dólar, mas o dólar vai estar... indexado a ouro, né? E aí o Nixon, depois na década de 70, falou: então, galera, vamos tirar esse negócio de indexar ouro, né? Vamos só poder imprimir o dólar à vontade. Enfim, ou seja, isso é muito bom para os Estados Unidos. Os BRICS possivelmente criarem uma moeda própria para negociar entre si internacional. Cara, seria um baque muito forte para os Estados Unidos, tá? Cara, tipo, isso eu acho muito improvável de acontecer. Mas se acontecer, seria um baque tremendo, principalmente porque a China usaria essa moeda. E a China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, né? Porra, sim. Em termos de PIB industrial da China, ele é muito maior do que o dos Estados Unidos, ele é tipo o dobro, assim. Dependendo de como você mede o PIB da China já é maior do que o dos Estados Unidos, sabe? E não seria só a China, seria a Rússia, que é um grande exportador de energia. Não, o BRICS agora tá imenso, pô. Não para de entrar gente no BRICS, cara. Entrou Cuba, Irã, Arábia Saudita, Indonésia, tem gente pra caralho, entendeu? Exato. Então é um blocaço com interesses que tem nenhuma convergência, ou quase nenhuma convergência. Talvez setores da diplomacia desses países têm fetiches terceiro-mundistas de emancipação da égide da unipolaridade americana. Setores, entenda, né? Tipo, grupos, e aí na dúvida essa galera adere ao BRICS livremente. Mas, porra, tem cheio de tensões internas, contradições nesse bloco do BRICS. E esse papo todo da moeda unificada é hilário, né? Quem apresentou, né? De todos os BRICS? A Rússia, né? Que seria o país que está sendo antagonizado mais fortemente. Mais fortemente, né? O único que está no fronte militar da coisa de forma direta sendo antagonizada, o Putin fez questão. Fez uma cédula legal, cédula maneira. Bonita. O pessoal até tweetou sobre isso na época, sobre muita controvérsia. E a proposta era que meio que... mas quem vai imprimir? Qual é o valor dessa moeda? Ia ser tipo um compilado dos valores das moedas nacionais. Então ia pegar 20% da cotação brasileira, 20% da cotação russa, 20% da cotação Mas indiana. isso é um dos motivos que eu acho que não daria certo, entendeu? Porra, isso é surreal. Isso é uma ideia porque merda, né? É uma ideia muito merda, porque pra galera que estuda um pouco de economia tem um problema da tragédia dos comuns, entendeu? Que se você tem uma coisa que ela é comum e que você beneficia em sugar mais do que as outras pessoas, você tem um incentivo pra só descaralhar, entendeu? Sugar. Então, sei lá, o exemplo clássico imagina que você tem um lago que você não é 100% dono do lago, sabe? Mas você pode pescar quanto peixe você quiser daquele lago. Uhum. Então, o lago ele é meu e seu, sabe? É o seguinte, se eu parar de pescar, vai ter mais peixe pra você pescar. Mas se eu pescar tudo, eu vou ganhar e bem ou mal...
eu vou estar ganhando 100% do benefício e a gente vai estar distribuindo o custo, sabe? Então o custo de no futuro ter menos peixes pro lago, ele é dividido entre nós dois, mas o benefício é 100% meu. Então a consequência da tragédia dos comuns é que todos os agentes são incentivados a só pescar o máximo possível. Então tanto eu quanto você, a gente vai pescar o máximo que a gente puder e ao invés do lago ser um recurso sustentável, ou que dure muito tempo, os peixes do lago, a gente vai só, tipo, exaurir o lago imediatamente. Eu acho que fazer moeda de BRICS com cesta de moedas e tal, geraria incentivos ruins no sentido de tragédia dos comuns. Eu acho que uma moeda do BRICS, ela só faz algum sentido funcionar se ela for bem parecida com o euro. E se você analisar o euro, quem é o país que comanda o euro? A Alemanha, porque é a maior economia da Europa, pelo menos era, né? Mas mais relevante do que isso é a economia com o sistema financeiro mais bem desenvolvido, o maior PIB industrial, sabe? É o maior parceiro comercial da maioria dos países do euro. Então, se os BRICS fizessem uma moeda do BRICS, ele seria a moeda da China. Sem nenhuma dúvida, entendeu? Se fosse pelo padrão que é o mais padrão razoável. que pode dar certo, entendeu? Mas é porque eu acho que não existe nenhuma moeda no mundo que é nessa ideia de cesta de moeda. Tipo, isso não tem nem... Eu não sei se já teve, mas isso soa muito retardado. Soa ruim, né? Porque eu acho que, tipo, todos os vetores de interesse... É aquilo, essa é uma maluquice. Pô, os interesses de balanço comercial da Índia, da China, da Rússia, do Brasil e da África do Sul são diferentes, né? São equilíbrios muito diferentes. E aí, meio que a junção deles todos vai ser meio que a síntese dos interesses. Não é bem assim que funciona, sabe? E, tipo, o euro, ele já funciona mal, sabe? Eu ia falar, inclusive, que na questão do euro, poucos países têm autonomia monetária, né? Pouca gente pode imprimir, na verdade. Pô. Na real, é porque ninguém pode imprimir. Quem pode imprimir é o Conselho Europeu, tá ligado? Só que é o Banco Central Europeu que é comandado pelo Conselho. Só que na prática é a Alemanha, basicamente, que manda nessa parada. Entendeu? Então, tipo, um modelo mais pragmático de moeda dos BRICS é, cara, o Yuan International, sabe? Exato, exatamente. E... assim, isso seria um rompimento forte, né? Exato. E pros brasileiros que são tesudos em soberania, a gente precisa parar de usar o dólar, a gente tem que usar uma parada nossa. Tipo, cara, desculpa, mas o Brasil não tem poder pra ter esse nível de soberania, sabe? De usar a moeda que ele quer. Não, o Brasil, ele é um país... Ele não é um dos países mais fracos do mundo, longe disso, sabe? Mas ele tá jogando ali na Série C, na minha opinião, dos países. C? Série B, pô. Série C. É porque... O Brasil tá no G20, porra. Tem quantas pessoas na Série A? Então, o negócio é que, na minha opinião, a verdadeira Série A só tem os Estados Unidos e a China, entendeu? Porra, aí não é um conceito de Série A, porra. Pensa aí, uma analogia que funciona melhor. Sei lá, mano. Brasil é... Não, foda-se, sabe? Tipo, Série C. Se fosse uma tier list, né? Que, enfim, todos os fãs novos classes sabem muito bem como funciona. Você tem o S-tier, que é os Estados Unidos e a China só. Aí você tem o A-tier, que aí são os países industriais grandes, então a maioria da Europa e tal. E o Brasil tá claramente no B-tier, sacou? Então, junto com a Índia? Provavelmente junto com a Índia. O PIB é parecido, a Índia é maior e tal. A economia do Brasil e a economia da Índia tem várias semelhanças em termos de ser extremamente protecionista. Sim. Enfim. Ou seja, o Brasil, cara, tá muito longe de ter poder pra escolher essas coisas, sabe? Ele tem que jogar o jogo, cara. Você escolhe, você quer ser do campo americano ou do campo da China? Ou você quer tentar negociar entre os dois? Na minha opinião, essa é a melhor estratégia, tentar negociar entre os dois. Também sinto isso. E a gente vai falar sobre soberania ainda hoje, que essa, cara, é uma ficção, né? Quando é que o Brasil foi soberano, né? Ou teve sob a égide de Portugal, ou sobre a égide disputada da Inglaterra e da França, tipo, em campos diferentes, depois sob a égide dos Estados Unidos e aquilo. Se vocês preferem a égide chinesa agora, tudo bem, você pode defender isso. Só que você mascarar isso com o discurso de soberania nacional, brother, aí não, entendeu? Exato. E aí entra no ponto que é mais interessante disso aqui. Que é, cara, o Lula tá falando isso... Na minha opinião, de quem acompanhou o governo Trump anterior bastante, é o jeito perfeitamente errado de lidar com o Trump, entendeu? Que é o seguinte, o Trump ele é um cara que gosta de ser bajulado. Todo mundo fala disso há muito tempo, sabe? Ele gosta que as outras pessoas babem o ovo dele, que elogiem ele, que demonstrem lealdade a ele. É um cara egocêntrico, né? Um cara extremamente egocêntrico, entendeu? Então, cara, que você ganha ficar se opondo a ele, sabe? Não, o cara da Colômbia demonstrou o grande erro. O cara da Colômbia resolveu peitar o Trump, ele resolveu ser o grande bolivarianista, assim, né? Não no sentido venezuelano, mas no sentido original do que seria o significado do bolivarianismo. Tipo, nós estamos lutando pela uma América Latina independente dos americanos, blá blá blá. Sai daqui, Yankee, você não vai fazer comigo como vocês fizeram com Salvador Allende. Mano, esse discurso durou, tipo, 1 hora.
sabe? Os americanos ameaçaram botar a tarifa nele. Ele, desculpa, presidente Trump, sei lá o quê. Cadê o seu sapato? Ai, você não acha que ele poderia estar melhor engraxado? Não foi assim. Ele peidou, mas ele também não se meteu, tá? Ele até saiu do Twitter depois. É aquilo, né, cara? De jogar xadrez com um pombo, sabe? O Trump foi lá, moveu uma peça. Aí o presidente da Colômbia, moveu o rei, tomou um checkmate. Aí ele falou, perdi. Não, ele começou a cagar no tabuleiro, derrubou as peças, igual um pombo faria. Exato. E, no fim, perdeu de qualquer forma, mas manteve aquele orgulho. Mas você vê, quem lidava bem com o Trump, famosamente no primeiro mandato dele? Putin lidava muito bem com o Trump. Kim Jong-un, né? O Kim Jong-un lidava muito bem com o Trump, sabe? O Xi Jinping, ele até lidava razoavelmente bem com o Trump. Mohammed bin Salman lidava muito bem com o Trump. Mohammed bin Salman lidava bem com ele, o Netanyahu lidava bem com ele. Quem lidava mal? Os europeus, todos basicamente, tirando o Orbán. Moralistas, né? De forma geral. Moralistas, exato. Mas por que eu tô destacando isso? É um sinal que os autoritários lidam bem com o Trump? Sim e não. Os autoritários lidam bem com o Trump porque eles meio que podem fazer o que eles querem. Posso ser honesto? Porque eles entendem melhor a natureza do poder. Mas é isso, é porque eles entendem melhor a natureza do poder. E aí, se você baba o ovo do Trump, o Trump vai lidar bem com você, mesmo você sendo um inimigo histórico dos Estados Unidos, que é o caso da Rússia, era o caso da Coreia do Norte, é o caso da China. Mesmo você sendo uma pessoa que o Trump já bateu boca, níveis bizarros, que é o caso do Kim Jong-un, ele ficou literalmente... O Kim Jong-un falou, eu tenho um botão nuclear e tal, e o Trump falou, o meu botão nuclear é muito maior do que o seu, sabe? Mas eles se deram super bem, entendeu? Aí o Trump voltou para os Estados Unidos falando, nossa, eu tive uma interação muito boa com ele, blá, blá, blá. Isso deveria ser estratégia, lidar com o Trump. Mas... E aí os europeus ficavam tipo... o Trump, ele é muito grosseiro, sabe? É tipo, mano, ele é grosseiro mesmo, entendeu? Cara, pra mim, naquele livro super espantalhado, 48 Leis do Poder, a primeira lição é Never Outshine the Master, mano. Exato. Nunca brilhe mais do que o seu superior. Exato. Esse livro hoje em dia já virou cocô, mas é um bom livro. Você pode ler. É um excelente livro. É um bom livro. Você pode ler sem medo, só não fica falando muito sobre isso, tá? Você parece esquisito. Você é o tipo de cara que, sei lá, mano, bate na sua mãe. Eu não sei. Mas é basicamente sobre isso. É sobre, cara, reconhecer que, beleza, é os Estados Unidos, cara. A gente tava num patamar baixo e tá tudo bem. Mas por que eu acho que vai continuar acontecendo? Esses líderes latino-americanistas, Cláudia Sheinbaum, Gustavo Petro e Luiz Inácio Lula da Silva. O Boric até agora tá quietinho, né? Ele já é um patch de modernidade da coisa, né? Mas enfim, esses caras vão ficar articulando esse tipo de narrativa pra ganho político pessoal, cara. É um senso... É aquela parada do discurso esotérico, entendeu? Mas é um ganho político interno, né? Claro. Então, mas é por isso que os ditadores lidavam tão bem, porque o ditador não tem que se preocupar com ganho político interno. Exato. Aí ele consegue falar, tipo, mano... Que se dane, eu vou fazer o que é necessário, que é babar ovo do Trump. Mas é porque eu acho que eles entendem como eles gravitaram até o topo também, sabe? Eu acho que são pessoas mais realistas. Só tipo, cara, é isso, mano. Eu bajulei até eu virar o cara, entendeu? Né? E é isso. Mas, tipo, Maduro também tá no grupamento aí que vai antagonizar forte o Donald Trump nos 2 anos, assim, né? Nos 2 anos só no caso do Brasil, mas enfim. Cara, pra ganho político interno, entendeu? Então isso é pra capitalizar dentro da sua base aliada e esse é um discurso forte pra caralho, tá? Não se engane. A gente tá no século XXI, tu vai falar, porra, só um idiota apoiaria o Lula na briga contra o Donald Trump. Amigo, acorda, tá no Brasil. Isso muita já tá... muita. Isso já cola tempo pra caralho, esse discurso soberanista. Mas, cara, isso eu acho engraçado, porque eu acho que se o Lula fosse mais gentil, assim, com o Trump, sabe? Fosse mais esperto, eu acho que a galera do Lula ia ficar tipo, nossa, o Lula, ele é muito pragmático, sabe? Ele joga o jogo muito bem, entendeu? Eu acho que o Lula tem cacife o suficiente de conseguir convencer a base dele de que, cara... Eu sou muito pragmático. Cara, pior que o Trump eu sou muito esperto, muito maquiavélico. Pior que eu acho que não ia pegar bem, mano. Se ele tratasse bem. Quando ele colou no Obama, aí beleza. Aí, porque o Obama idolatrava ele também, né? Porra, Obama, you're the man. Cara, o Lula nunca esqueceu disso, entendeu? Sim. Agora, com o Trump talvez pegasse mal. Eu sinto que o Lula também tá cada vez... Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas o paradigma europeu parece estar cada vez mais dentro do PT, entendeu? Então, é acordo com União Europeia, Mercosul, é andar de mão dada com Macron. Eu não entendo exatamente o que está acontecendo. Claro, tem uma raiz ancestral para isso, a fundação da USP ter sido feita aos moldes da faculdade francesa. A gente já falou sobre isso também no Novos Clássicos Show. E isso... meio que ter permeado toda a natureza do poder da nossa intelectualidade. Mas, cara, isso
parece suficiente, só tá esquisita essa porra, entendeu? Então eu sinto que o Lula tem muita necessidade de sentir a aprovação, o abraço caloroso do consenso europeu. E aí se ele começar a ser um nice guy porque eu não sei se ele é um cara muito... Talvez funcione o tipo de arrogância do Lula seja querer ser reconhecido pelo que ele considera o mais avançado que tem no mundo em termos de humanidade. A galera é meio humanidade. progressista, assim, Exato. é europeia, né? E aí eu sinto que ele, cara, morre por essa aprovação. É. E se ele fosse o cara que abriu as pernas, não seria isso, mas ele sairia queimado, entendeu? Sim, isso é uma possibilidade mesmo. Enfim, eu acho que... Quem foi o melhor governante da história do Brasil? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, inquestionavelmente, na minha opinião. Ele jogava o jogo que ele estava conseguindo conciliar dois interesses completamente diferentes, que era o do Roosevelt e do Hitler, literalmente. Inclusive dentro da porra do gabinete dele, cara. As Forças Armadas inteiras eram... Inteiras não, mas... Porra, Dutra e Góes Monteiro, os dois principais generais, eram pró-Reich, mano. Pois é. E ele só tomou o golpe ao final da Segunda Guerra Mundial. Então ele conseguiu convencer todo mundo que era o caminho melhor. Exato, então é isso, cara. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Joga os dois lados, o Lula. Porra, sabe, porque você colar muito na China, você ficar muito anti-Trump, enfraquece a sua mão perante a China também, sabe? Então você vai meio que conseguir extrair menos deles. E aí o outro comentário que eu tinha pra fazer é com relação à reciprocidade. Cara, o Brasil... No Brasil, a gente tá acostumado a pagar muito caro pra tudo que a gente importa, né? Só que isso não é o caso necessariamente para os outros países. Os Estados Unidos é um país que tinha tarifas de importação muito baixas e o Trump ele justamente quer aumentar isso. Então, ele falava, vamos taxar 25% disso, vamos taxar 30%, 40%. E a galera nos Estados Unidos fica tipo, caralho, 25%? Você vai destruir a nossa economia se você taxar 25%. E, no Brasil, a tarifa já é muito alta. Eu perguntei aqui pra IA qual é a tarifa média de importação no Brasil. Enfim, isso é uma coisa muito difícil de responder. Varia. Porque varia muito segundo o produto. Então, carro tem uma certa tarifa, produto de consumidor desses bobos que você importa da Shein aí tem outra tarifa, produtos industriais tem outra tarifa, mas, por exemplo... Brusinha é bobo agora? É. Brusinha da Shein? Sorry, mas sim. Então, por exemplo, aqui você consegue ver, teve alguns aumentos recentes que produtos de aço foram para 25%. Cara, produto de aço é a coisa mais fundamental para a indústria que você vai ter, e mesmo isso você tá taxando 25%. Beleza, aço o Brasil produz um pouco também, então faz algum sentido você taxar. Produz quantidade... Não, mas o Brasil produz muito minério, né? Aço o Brasil produz também, mas não produz tanto assim. Tá, entendeu? menos, mas tem lá, Gerdau. Mas produz. Família Gerdau. Enfim, Orgulho desse país. produto de e-commerce aqui tá 92%. Caso seja aprovado o programa Mover, mas já é para muitas coisas, sabe? Carro, eu sei que a taxa de importação, ela, dependendo do carro que você, se não for um carro elétrico, o cacete A4, chega a quase dobrar o preço do carro, que é o motivo que esses carros, tipo, sei lá, se você quiser comprar uma Mercedes no Brasil para tirar a onda, sabe? Você tá ferrado, porque você vai literalmente ter que pagar o dobro do preço do carro. Enfim, tem compra baixinha, 20%, então, mano, a alíquota média de importação no Brasil, ela com certeza é mais do que uns 20%. Se eu tivesse que chutar, eu botaria que ela deve chegar perto a uns 50%, assim. Então, o Brasil ter reciprocidade seria dobrar pra 100%, tipo, caralho, irmão. As coisas que são 90% você vai dobrar pra 200, entendeu? Tem muita coisa que o Brasil, se fechar o mercado, é diferente, né? Cara, protecionismo nos Estados Unidos produz um efeito, no Brasil produz outro. Claro, a gente já passou por isso antes. O Brasil já teve mais fechado pro mercado externo, né? Inclusive, às vezes, por força de guerras mundiais. E aí, o pessoal deve aprender, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um surto de industrialização. Substituições de importações. Exato. Aí começou a aparecer fábrica de fósforo, de vela, de sabonete. Esse tipo de merda começou a aparecer. Mas é isso. É dessa natureza que a gente tem condição de substituir importação. Exato. Você não vai começar a produzir microchip no Brasil, entendeu? Se fechar para carro, carro nem seria o melhor, mas... Sei lá, para eletrodoméstico de forma geral... Não, mas carro é um bom exemplo, cara. Porque as fábricas de carro no Brasil, elas são uma merda, entendeu? São. Eu sei disso de primeira mão. E elas importam peça também. Exato, exatamente. A parada é... As máquinas que você usa para produzir carro, elas não são produzidas no Brasil, então você tem que importar elas. E aí acabou. Aí você vai estar produzindo um carro no Brasil com maquinário da década de 90. Exato. O que eu acho que muita ficção dos nacionalistas, de forma geral, é de que, tipo... Cara, se a gente proteger mais, vai naturalmente surgir uma Gurgel, que seria a fabricante de carro nacional. E
ok, é possível, mas a questão não trivial é como fazer a Gurgel não ser uma merda, igual ela foi, e por isso ela foi obliterada quando o Collor abriu o mercado, né? Então, é aquilo, né? Tipo, a gente vai se isolar dentro de um bloco econômico onde só a gente está constituído, onde a gente não tem os meios, os caminhos para elevar a qualidade do consumo dentro do país. Então, é a experiência soviética, que é, tipo, da mesma forma também, um mercado fechado. Você não tem condição de oferecer, sei lá, carne fresca pra todo mundo. Então tá todo mundo comendo enlatado, salame. Exato. E aí, porra, eu quero comer um bife. Foi mal, amigão. Não Você dá, vai ter que pagar entendeu? muito caro. Exato. É, o quilo da alcatra tá R$70, entendeu? E aí a gente vai ter que navegar num Brasil de escassez e de empobrecimento geral. Talvez não um empobrecimento que talvez não apareça no PIB, né? Não vai ficar... Mas é o piora da qualidade de vida de forma geral. E, inclusive, esse é das minhas grandes birras com a questão tarifária no Brasil de forma geral, que tem uns que é uma parada para arrecadação extrativista mesmo. É só um bagulho predatório com o consumidor brasileiro. Em alguns setores estratégicos, tipo aço, é o que o pessoal tá falando. O Brasil não produz tanto aço, mas tem aqui e ali. Tem algumas siderúrgicas no Brasil. Tem a família Gerdau, tem a CSN lá privatizada, agora virou outra porra. Tem outras aí pelo Brasil. É uma indústria que poderia crescer no Brasil, se tornar mais competitiva com alguns ajustes. Tem uma tarifinha protegendo? Beleza. Agora, por que você vai... Aí eu não quero nem usar o exemplo do PlayStation, mas... Não, mas o exemplo é tipo a câmera. A gente com a câmera da Sony, brother. O Brasil tá muito longe de produzir essa porra, mas tão ridículo assim. Exato. Aí tem que pagar o dobro do preço do imposto, é absurdo, entendeu? Exato. Eu não queria usar o exemplo do PlayStation porque videogame tem que taxar mesmo, entendeu? Tem que foder os caras. Mas câmera é um bom exemplo, peça de carro, é tipo... Cara, se a peça não é fabricada no Brasil e você não tem a pretensão de fabricá-la, você não tem nem os meios, o capital técnico, o acúmulo mesmo de investimento para você poder tocar... Você taxa pra quê? Só pra fuder o consumidor e arrecadar, entendeu? Então, se a política tarifária, e aí o Donald Trump tem a perfeita noção disso, ele é o bully, né? Ele é o agressor, no sentido que ele quebra economias com as tarifas, mas o plano dele também é de desenvolvimento das coisas nos Estados Unidos. E aí, porra, nos Estados Unidos é absolutamente diferente, no sentido que, tipo... Lá tem expertise técnica, lá tem capital sobrando, todos os recursos minerais tem na esfera de influência dos Estados Unidos. É um país que beira a independência, né, cara? É um país que faz o outsourcing da produção por motivos de barateamento, mas rigorosamente eles não precisa. Poderiam ser 100% fechados, né? Sim, cara, um país que ia faltar o quê? Urânio, que tem no Canadá, sacou? Exato, tá ligado? Enquanto que o Brasil, beleza, tem gente pra caralho, tem recurso pra caralho, tem. Não tem tanto quanto os Estados Unidos, é bom lembrar disso também. Com a facilidade, mas o Brasil não tem a expertise técnica e nem as instituições que permitem que você acumule capital de investimento. Tudo aqui é uma merda. Debêntures foram introduzidas no Brasil 100 anos atrás e até hoje não funcionam direito essa merda. Enquanto que lá nos Estados Unidos tem mercado secundário bizarro, só de, cara, coisa de crédito de microempresa, entendeu? Então você se capitaliza com muita facilidade. Aqui no Brasil é impossível. Exato. Então, enfim... Resumo da ópera. Na minha opinião, Lula, eu sei que você assiste Novos Clássicos Show religiosamente. Você é um cara pragmático. Todo mundo sabe que você sempre foi um cara muito pragmático. Lidando no Brasil, você sem dúvida foi mesmo. Poxa, seja pragmático com relação ao Trump também. Olha pros seus... se inspira no Getúlio Vargas, que eu sei que é uma grande inspiração pra você. Vê como ele conseguiu lidar com a China, quer dizer, como ele lidou com a Alemanha nazista e com os Estados Unidos, que era um país abominável e um país menos abominável. Mesmo você considerando o Trump uma pessoa abominável, até que ponto a China também não tem vários problemas, né? E mesmo assim você lida bem com a China, vamos lidar bem com o Trump também. Pense nos uigures. Exato. E com relação às tarifas, é tipo, cara, o Brasil já tem tarifa demais, mano. Se você taxar os Estados Unidos, você não vai estar prejudicando os Estados Unidos, você vai estar só prejudicando mais ainda o brasileiro. E as pessoas vão votar menos em você, cara. Então, essa é a minha mensagem pro presidente Lula. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Confere o nosso site www.novosclassicos.com.br, que a gente bota um episódio extra toda vez que a gente grava. Dessa vez é sobre as políticas de diversidade nos Estados Unidos, como elas estão começando a ser abandonadas pelo governo e muitos, inclusive democratas, estão ficando, cara, ainda bem, porque isso foi um fracasso, entendeu? Então entra no site, lá você pode virar membro também, míseros R$8. Tem acesso ao nosso programa de perguntas e respostas, que a gente responde as perguntas de vocês. Tem pra todo mundo, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago por R$8, onde você ajuda a gente a manter o site. Exato. E fora isso, nos siga no Twitter, o meu @é pessoa A99.
E meu é @novosclássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Valeu!